E já vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, na tarde deste dia. Hoje, quinta-feira. Hoje já é 2 de setembro de 2025. 2 de outubro de 2025. Já estamos nos aproximando do final do ano. Mas ainda é outubro, mas já é o começo do mês. Meus amados irmãos, nós estamos transmitindo aqui este programa, esta mensagem está sendo transmitida ao vivo no meu perfil no Facebook. Você pode nos acompanhar também na internet pelo Facebook. E nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Tiago, epístola de Tiago. O capítulo é o 1º e os versículos 12 a seguir. Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos, meus irmãos, em alguns minutinhos, falar sobre este texto, sobre estas palavras que o apóstolo de Jesus, Tiago, escreveu. É muito importante, meus irmãos, quando nós assumimos as nossas responsabilidades. É muito importante quando nós entendemos que falhamos por sermos fracos, por sermos pó e cinza. Mas é muito importante também quando nós reconhecemos o nosso erro. Isto chama-se humildade. Simplicidade. Deus ama os humildes. Por que eu digo isso? Porque o Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando eu leio uma mensagem dessas, a Bíblia dizendo bem-aventurado o homem que suporta a tentação, às vezes nós oramos, Deus me livra da tentação. E é bom orar mesmo, porque a tentação tem todo dia. Mas uma vez que somos tentados, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele homem tentado que suporta. Ou seja, que não se ceda à tentação. Porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida. Ou seja, a tentação, ela vai nos aprovar ou nos reprovar. A tentação, ela nos sobrevém exatamente para nós darmos prova de que somos ou não verdadeiramente servos de Deus. Ou seja, a tentação faz parte da vida do crente. É na tentação que nós vamos provar para nós mesmos, não para Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe até se você vai passar ou não pela prova que você vai passar. Se você vai ser aprovado ou reprovado. Mas já que Deus sabe de tudo isso, e por que Ele nos submete? E por que Ele permite que essas tentações nos sobrevenham? Nos sobrevêm todo dia. Ele falou uma certa vez para Caim e disse: olha, o pecado está na porta. O teu desejo é para ele. E ele quer te dominar, mas é você que deve dominar. Está escrito em Gênesis no capítulo 4. Então, quando nós vamos entender aqui que Deus não tenta, mas Deus permite que nós somos tentados,
Olha só. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Suportar quer dizer, mesmo sendo tentado, não ceda. Como, por exemplo, uma tentação, por exemplo, quando um cristão é confrontado por alguém, e às vezes até alguém usa o gênero e diz assim, ó, se tu for homem, faça tal coisa. Como que se eu tenho que fazer tal coisa para provar que sou homem, que sou macho. E às vezes a pessoa, por não ter um certo equilíbrio emocional, diz, eu vou provar que sou homem, e faz tal coisa. Mas dessa forma aí, você está provando para a pessoa que você é, e que ele está vendo a figura masculina na frente dele. Mas nesse caso, quando você prova que é, você está sendo reprovado diante de Deus. Você não vai fazer alguma coisa para provar que é macho, para provar que é homem. Que o verdadeiro homem, a palavra homem, significa ântropo, ou seja, aquele que olha para cima e que adora e agrada a Deus. Então, para mim provar a minha masculinidade, para mim provar que sou homem, não é batendo nem confrontando ninguém. É adorando e servindo a Deus. Aí diz, olha, porque quando ele for provado, alcançará de Deus a coroa da vida. As coisas nos sobrevêm para nos tirar a paz, para nos tirar o sossego, para emitir em nós uma certa soberba, uma certa ignorância, para agir até com a nossa ira, com o nosso braço, com a nossa força. Tem que me respeitar porque eu sou homem. Não, não é isso. A Bíblia diz, suporta a tentação. Porque quando você for aprovado, você vai receber de Deus a recompensa, a coroa da vida, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Quem ama a Deus não revida. Quem ama a Deus não vinga. Quem ama a Deus não é vingativo. Quem ama a Deus dá lugar à ira e deixa Deus trabalhar por ele nas situações. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ou seja, não é Deus que está nos tentando. As situações nos sobrevêm por conta do versículo 14 do livro de Tiago, da carta de Tiago. Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não coloca tropeço na nossa frente. As coisas aparecem automaticamente em nossas vidas por conta disso aqui, olha. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Observe, amados irmãos, querida igreja, nós ou cada um é tentado quando atraído. Alguma coisa nos atrai. A tentação vem pela atração. Se tem alguma coisa que lhe atrai, cuidado, pode ser uma tentação. Então, mas cada um é tentado quando atraído e enganado. Geralmente, quase com 100% de aprovação, as coisas que atraem são enganadoras. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado. Enganado pela sua própria concupiscência. Só não é enganado pelos outros. É enganado pela própria concupiscência. Mas, pastor, o que é concupiscência? Concupiscência é desejo. Todo ser humano é desejoso. Todo ser humano tem desejo. Todos nós já nascemos com desejos e com paixões. Por isso que a Bíblia fala que uma das qualidades do dom, do fruto do Espírito é o temperamento ou o domínio próprio. E Deus falou para Caim, domina sobre ele, falando com relação ao pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido. O que é conceber? Alguns de vocês já ouviram essa palavra, alguém concebeu. Está escrito, a virgem concebeu.
Fulano conheceu a esposa e ela concebeu. O que é isso? Está falando de quê? De gestação. Porque a sequência do versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz. Ou seja, conceber é ficar grávida. Conceber é ter um filho para nascer na barriga. É ter um filho no ventre para nascer. Então a Bíblia diz: havendo a concupiscência concebido, havido o desejo sido concluído por conta do engano, por conta da atração, da tentação que alguém não suportou, aí ele foi atraído, enganado pela própria concupiscência, pelo próprio desejo, pelo desejo de fazer tal coisa. Depois esse desejo, que é a concupiscência, concebe. E uma mulher que está grávida, ela tem que dar luz. Aí diz: e a concupiscência concebeu e dá à luz a um garoto muito bonito. E o nome dele, pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E esse pecado? Agora esse pecado tu vai ter que criar ou vai ter que matar. Havido o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Observe, meus amados irmãos, como o Tiago nos leva a refletir. Nos leva a refletir na nossa vida diariamente, diante da sociedade. Nós precisamos aprender os bons costumes, as boas maneiras de viver, porque nós precisamos nos relacionar com pessoas. Mas só que aí é que está o perigo. Ninguém pode viver isolado. Eu preciso de você, preciso de todos. Todos precisam de todos. Mas é aí que está o perigo, porque não está escrito na testa de alguém quem é bom, quem é ruim. O certo é que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado porque muitas pessoas disfarçadas se aproximam dizendo que é sem ser. E às vezes apresentam uma situação que nos engana. A Bíblia diz que eu tenho desejo, a Bíblia diz que você tem desejo. E o nosso desejo nos leva aos nervos. Agora imagine você olhar para uma coisa e desejar ter. Você chega a pensar que aquilo é normal, que aquilo é certo, porque você está querendo, você está com aquele egoísmo de querer tal coisa. Cuidado. Nem tudo que parece ser bom é bom. Nem tudo que parece ser certo é certo. A Bíblia fala que nós precisamos ter o dom do discernimento. E esses dons nós só conseguimos adquirir através da oração, do nosso relacionamento, através do nosso convívio com Deus no dia a dia e na palavra. Agora, meus amados irmãos, a Bíblia fala assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Mas pastor, quer dizer que se eu pecar eu vou morrer? A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E agora como escaparemos? Como escaparemos se todos morrem se pecar? É por isso que algumas denominações, por falta de conhecimento e da inspiração de Deus, pregam algumas doutrinas que não acreditam na graça, na misericórdia. E se um membro de lá for flagrado no pecado, é excluído, porque não tem jeito. A Bíblia fala que a alma que pecar morre, e a Bíblia diz que o pecado sendo consumado gera morte. Mas que morte é essa? É a morte espiritual. Existem pelo menos 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Existe solução para a morte espiritual, existe solução para a morte física, mas não existe solução para a morte eterna. Se alguém morre eternamente, está eternamente perdido. Porque se alguém morre espiritualmente, o sopro da palavra de Deus, o Espírito de Deus, faz ele ressurgir. Então ele ressuscita.
Se alguém morre espiritualmente, ele vive espiritualmente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Se alguém morre fisicamente, ele vai ressuscitar. Todos os que morrem vão ressuscitar, uns para a vergonha eterna, outros para a vida eterna. Então existe solução para a morte física. Mas para a morte espiritual não tem jeito. Se alguém morrer eternamente, está eternamente perdido. A morte eterna é o lago de fogo. Essa morte aqui é o pecado sendo consumado, gera morte. É porque só o pecado nos distancia de Deus. Só o pecado nos separa de Deus. O que é morte? Morte é separação. Separação da minha comunhão com Deus. O pecado me leva a me distanciar de Deus. Uma vez que eu peco e não recebo a graça do perdão, eu me distancio de Deus. Agora, meus amados irmãos, observe o capítulo 14 que diz aqui: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Por quê? Como é que eu vou desejar uma coisa? Eu só desejo algo que eu vejo, algo que eu ouvi. Alguém pode perguntar, mas onde surgiu, onde se gera o pecado? Porque ninguém se atropela no pecado. O pecado existe desde o princípio. Antes da nossa existência já existia pecado. Nós já nascemos no meio do pecado. Nós precisamos conviver com ele, nos defender dele, nos livrar dele, viver sem ele. Mas ele existe, está no nosso meio, está na nossa porta, está na nossa rua, está no nosso corpo, está nos nossos desejos, está nos nossos pensamentos. Jesus disse, se você pensar e desejar, já era. Isso tanto para o homicídio, para o adultério, se você desejar, já era, já pecou. Então o pensamento impuro e a prática tem o mesmo nível de gravidade diante de Deus. Se alguém deseja conhecer uma mulher ou um homem, dependendo da pessoa que seja, se alguém olhar e desejar, a Bíblia diz já adulterou. Quer dizer, olhar e desejar é a mesma coisa de praticar diante de Deus. É claro que diante dos homens não funciona assim, mas diante de Deus é assim. A Bíblia diz, se você odiar o teu irmão, você já matou, já é homicida. Então não precisa puxar o gatilho, não precisa disparar o canhão. Se você odiar, já é assassino. Então é na mente, é na consciência. Observe que quando Adão e Eva estavam no jardim, enquanto eles não ouviram uma mensagem contrária à palavra de Deus, eles estavam tranquilos. Eles viam que as árvores eram bonitas, os frutos eram bons, eram para eles. Mas enquanto ele não deu ouvido à voz do inimigo, e sabe, foi assim que Deus disse, não coma dessa árvore, desse fruto, porque senão morre. Quer dizer, o inimigo atraiu a atenção. Uma vez atraído, é enganado. Mas cada um é tentado quando atraído. Eu só sou enganado quando eu sou atraído. Eu só sou atraído quando eu sou tentado. E se eu for tentado, atraído e enganado, a Bíblia diz, suporta. Então observe aqui, Adão e Eva estavam tranquilos lá no jardim. Quando eles ouviram a palavra contrária da que Deus disse, eles deixaram de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e ouviram a palavra do inimigo. Quer dizer, o inimigo chamou-lhes a atenção. Chamou-lhes a atenção. E a atenção do inimigo foi para atração, atraiu. O inimigo atraiu Eva. E quando ela ficou atraída, ela foi enganada. Por quê? Ela viu uma árvore bonita, ela viu uma fruta gostosa, que para ela era bom demais. Então, olha só, meus amados irmãos, entra em ação os 5 sentidos da vida. Primeiro, audição. Segundo, visão. Terceiro, tato. Quarto, olfato. E quinto, paladar. O que é isso, pastor? Quer dizer, ela ouviu falar de uma coisa. Depois que ela ouviu falar de uma coisa, ela viu aquela coisa de que ela ouviu falar. Depois que ela ouviu e viu, ela pegou. Depois que ela ouviu, viu, pegou,
Ela veio aqui, olha, para comer ao fato paladar. E a Bíblia diz, o pecado sendo consumado gera a morte. Quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que a graça de Deus saiu deles. Eles se deram conta que estavam nus, ficaram com vergonhas e com medo de Deus. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. O desejo do homem é para o pecado, mas o homem deve dominar o pecado e não permitir ser dominado por ele. Nós somos tentados porque nós temos desejos, mas os nossos desejos devem ser controlados. Portanto, meus amados irmãos, meus queridos amigos, você que nos ouve pela Rádio Clube, você que nos assiste pelo Facebook, Deus abençoe você, lhe dê graça, lhe dê força, para que você passe pela prova sem ceder à tentação. Vença a tentação, seja forte, seja cheio de graça e da graça de Deus. Assim o Senhor te dá vitória, te dá livramento, te dá força e você receberá de Deus a coroa da vida. Cada um é tentado quando enganado e atraído pelo seu próprio desejo. Cuidado no que ouve, atenção no que você vê, onde está tocando tua mão, o que você está comendo, vigie, pois há muitos pratos bonitos, cheirosos e com bom paladar, que é uma tentação. Vigiemos, meus amados irmãos, e o Senhor nos dá graça, nos dá vitória, em nome de Jesus.